Bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Débora e hoje nós participaremos de uma aula de EBD com o nosso presbítero Eduardo Teruya sobre missões em Apocalipse, que ocorreu lá em 2016. Já abre a sua Bíblia em Apocalipse 20 e estude conosco. E a nossa enquete de hoje é: você consegue enxergar missões em Apocalipse? Comente aqui o que você acha e aproveite a pregação. Eu queria falar hoje sobre missões em Apocalipse. Eu acho muito interessante que quando você ora e jejua, realmente Deus coordena as ações. Porque tudo isso que o pastor Nizam falou agora na pregação, complementa aquilo que eu tenho para falar. Então eu não acredito em coincidência, né? Então, pastor Nizam, o Espírito Santo falou ao seu coração, falou ao meu também, para que nós pudéssemos falar praticamente do mesmo assunto nessa manhã. Eu vou falar de Apocalipse. Eu sei que é um livro que muitas pessoas não gostam, porque, como o pastor Nizam falou, é trágico, né? Mas eu fiz a classe da mocidade estudar 6 meses esse livro. E foi uma bênção, foi extraordinário. No semestre passado nós estudamos Apocalipse e eu diria que o mais impactado fui eu mesmo, né, que dei a maioria das aulas. E eu não poderia deixar passar algumas coisas tão valiosas que Deus falou para mim e para a classe da mocidade, sem compartilhar isso com o restante da igreja. Então, o pessoal da mocidade que assistiu às aulas, tenha um pouco de paciência. Vocês vão ver um replay de algumas coisas. Outras, eu coloquei algumas coisas diferentes. E eu queria falar desse aspecto missionário em Apocalipse. Às vezes a gente fica tentando enxergar missões em todos os livros da Bíblia, né? A gente fala assim, não, onde é que está claramente falando de missões? Aqui no Antigo Testamento, nesse livro, naquele livro, no Novo Testamento. E quando eu vi isso em Apocalipse, estudando o capítulo 20, que fala sobre o milênio, eu achei valioso, porque quando a gente fala do capítulo 20, só se fala sobre o milênio, o milênio, o milênio. Se você não sabe o que é o milênio, eu ainda vou falar um pouquinho. Mas nós encontramos ali uma conexão tão valiosa com missões que eu não podia deixar passar, não podia deixar de falar isso para vocês. Então, eu vou me basear em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3. Mas antes de entrar nesses versos, eu queria falar um pouco sobre a visão que as pessoas têm de Apocalipse, que é uma visão, como está aí na imagem, essa visão trágica, como disse o pastor Nizam, uma catástrofe se abatendo sobre a humanidade, né? Enfim, o pastor falou do arrebatamento também. E eu acho que o problema é que algumas delas já estão acontecendo e são juízos de Deus contra nações ímpias ou pessoas ímpias. Deus já está julgando, isso já está acontecendo. Agora, existe também visões equivocadas, como por exemplo, essa daí, em que tem um demônio lutando contra um anjo. Então, as pessoas pegam o livro de Apocalipse, pegam esse simbolismo e começam a viajar na maionese. E eu até admito que esse tipo de cena, ela é muito cinematográfica, ela é bonita, assim, para você colocar num filme, né, épico. Mas essa não é a realidade. Então a gente tem que entender o que é simbolismo e o que não é. Então eu vou falar dessa questão missionária, mas eu não podia deixar de dar uma pincelada em coisas interessantes de Apocalipse, para que desfaça na sua cabeça esse preconceito que você tem. O livro de Apocalipse hoje ele é o mais estudado pelos teólogos. Ele é um livro muito controverso. Da Bíblia, eu acho que ele é o menos lido, justamente porque as pessoas sentem arrepios quando leem. Bom, vamos tentar mudar um pouco essa imagem.
Também no livro de Apocalipse está lá o 666. As pessoas acham que você tem que decifrar esse código, é um código, né, um quebra-cabeças aí a ser colocado, as peças, para formar um cenário, e aí você vai decifrar o que é o 666. Tem gente que acha que é o Visa, né, representa o 666, o código de barras, o Google, aquele ali é o logo do Google, né? Parece um 6 mesmo, né? Mas não tem nada a ver. Porque, na verdade, essa questão do 666, as pessoas se concentram tanto nisso, em tão decifrar o que é, como se fosse um código a ser quebrado, que não se preocupam com aquela mensagem mais imediata que está no livro. E as pessoas, na verdade, não conseguem entender o livro de Apocalipse direito, porque elas não entendem o Antigo Testamento. Então, se você quiser entender bem Apocalipse e os simbolismos que tem no livro de Apocalipse, você tem que estudar bem o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Isaías, e você tem que entender o contexto do Antigo Testamento. Então, eu acho que isso que vai ser aplicado agora, o pastor Arival vai dar panorama bíblico, o Antigo Testamento, vocês vão poder entender melhor esses livros e vão entender melhor Apocalipse. Porque nós que somos reformados, nós temos uma premissa. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Então, livros da Bíblia vão interpretando outros. Esse é um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação. E por isso é que você precisa entender todo esse simbolismo, ou a grande maioria desse simbolismo que está em Apocalipse, ele se encontra nesses livros que eu falei para vocês. Então, quando você não entende esses livros, você começa a achar que isso daqui é tudo novidade. E você não entende. Porque, para entender Apocalipse, se você entender o contexto desses textos que eu citei, desses livros, você entenderá Apocalipse. Então, essa é uma chave de interpretação. Muito bem, além dessas coisas que as pessoas gostam muito, né? Existe o problema que o cinema e a literatura acabam colocando na cabeça das pessoas. Então, vocês veem ali o filme A Profecia, que fala do Anticristo, né? Esse filme é dos anos 70, depois teve um remake aí, nos anos 2000, ele continua influenciando muito a cabeça das pessoas. E aí as pessoas ficam procurando quem é o anticristo. Aí aparece uma pessoa de destaque, será que aquele é o anticristo? Será que esse é o anticristo? Quando, na verdade, Apocalipse fala que existe o espírito do anticristo, já agindo, e sempre agiu ao longo da história. Também dá a entender, sim, que haverá um anticristo, né, que se levantará no final, o maior deles. O livro Deixados para Trás, e aí os filmes, né, eles disseminaram uma visão de interpretação de Apocalipse, principalmente do milênio aqui, do capítulo 20, que é a visão, eu diria, inconsistente com as consequências do Evangelho. Uma visão chamada dispensacionalista. Nós vamos falar um pouco disso. Se você não sabe o que é dispensacionalismo, eu vou só dar uma passada hoje. E a ideia, eu pensei ontem, e estava falando para a Cecília, minha esposa, falei assim, a escola dominical, ela é para que eu ensine coisas e esclareça coisas sobre a Bíblia para o povo da igreja. Vamos tentar fazer um apanhadão hoje aqui, né? Então, se você gosta dessa série, sinto informar que essa é a pior interpretação possível de Apocalipse. Bom, tem também os filmes pós-apocalípticos, né? Tem lá o Exterminador do Futuro, o Armagedon, Mad Max, e filmes sobre zumbis também, que as pessoas gostam muito, né? Principalmente os jovens. Eu quero dizer que Apocalipse não fala nada daquilo. Isso tudo invenção, né? É legal até, né? Mas
Não tem nada a ver com o que acontece aqui no livro de Apocalipse. Tem também a questão dos boatos, né? Aquela questão do chip implantado nas pessoas. Não sei se vocês já ouviram, essa é uma ideia tão antiga, que a questão do 666 fala que implanta o chip, né, o do anticristo, nas pessoas, na mão e na testa, né? Porque está escrito aqui. E as pessoas acham que de fato é algo, né, tecnológico. Então é um chip implantado. O ano passado, a presidente Dilma teve que dar uma explicação sobre isso, porque havia um boato falando que ia se implantar um chip. Essa é uma história tão antiga, eu já ouvi tantas coisas, mas isso vai e volta, vai e volta. E é muito interessante isso, e vai continuar, até que as pessoas entendam que essa questão da marca na mão e na fronte são questões espirituais, não é uma questão física. Muito bem, isso tudo eu estou falando para vocês, estou tentando já falar o que acontece e como o Apocalipse esclarece, mas eu não vou esclarecer hoje, porque precisa de um curso para isso, né? Agora, eu estou falando que isso é um absurdo, que isso não tem nada a ver. Então, quando a gente vai falar de Apocalipse mesmo, segundo a Bíblia, a gente tem que pensar nessa questão da perspectiva escatológica. O que é perspectiva escatológica, né? Está ali Gênesis, Apocalipse, aí você tem Antigo Testamento, Novo Testamento, e aquele cone que vai abrindo, na verdade, a revelação de Deus, ela vai se ampliando. Então, quando você começa em Gênesis, você tem menos informação a respeito dessa segunda vinda, a respeito da consumação, a respeito dos últimos dias. Quando você chega em Apocalipse, você tem mais informação. E ali nós temos primeira vinda e segunda vinda de Jesus. Tá? Isso é perspectiva. É interessante notar que se eu tivesse ali no Antigo Testamento, olhando para essa revelação, eu não enxergaria um cone, né? Eu enxergaria, sei lá, um círculo. Não sei se eu estou falando um negócio muito difícil para vocês, geométrico, né? Mas imagina que dois anteparos, né? Aqui a primeira vinda e a segunda vinda. Se eu estou no Antigo Testamento, eu olho só uma vinda de Cristo, porque a segunda está encoberta pela primeira. Por isso que eu tenho profecias no Antigo Testamento que não foram cumpridas ainda, que diziam respeito à segunda vinda de Jesus. Então, isso é uma coisa interessante. Mas, para os judeus que estavam lá no Antigo Testamento, eles só enxergavam a vinda de Jesus. Só que eram duas vindas. Eles não sabiam disso. Quando Jesus vem, aí eles descobrem que Jesus voltaria, porque ele falou. E mais, profecias do Antigo Testamento não se cumpriram na primeira vinda. Só então as pessoas ficam sabendo que esse plano da redenção aconteceria em duas vindas. Isso é importante também a palavra escatológica, né? Perspectiva escatológica. Escatologia, em português, tem dois significados muito distintos para a mesma palavra. Escatologia versus escatologia. Só que em grego são duas palavras diferentes. Eschatos, eschatos. Uma significa último, que é o eschatos, e o eschatos significa excrementos. E aí a gente tem, na literatura, por exemplo, ali está escrito, sentido biológico de escatologia, estudo das fezes. Sentido sexual, uma perversão sexual. Sentido literário, textos ou expressões relacionadas com fezes ou obscenidades. Não é essa escatologia que nós estamos falando. Nós estamos falando do sentido teológico-filosófico, que fala de doutrina das últimas coisas. Que últimas coisas são essas? Últimas coisas são
Em primeiro lugar, vida após morte. O pastor Nizam falou isso. Segunda vinda de Cristo. Juízo final e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. O reino de Deus já está presente aqui. Só que ele virá de forma visível. Visível. De uma forma contundente. E nós estaremos para sempre com Jesus. O propósito, portanto, de Apocalipse, que eu queria falar para vocês nessa manhã, não é aterrorizar as pessoas, os crentes. Não é fazer com que haja pânico. Mas é isso daqui, ó. Encorajar os crentes de todas as épocas, mostrando que Deus está operando e cumprindo os seus propósitos, apesar de tragédias, sofrimentos. Isso aqui é interessante, uma aparente dominação de Satanás. Então nós vamos entender um pouco isso também, essa aparente dominação de Satanás. Então você percebe o seguinte, que no final das contas, o resumo disso, primeiro que está falando para nós que somos crentes, o resumo é: aguentem firmes. Essa é a mensagem de Apocalipse. Aguentem firmes. Isso tudo que está acontecendo de ruim, e esse juízo final, que parece terrível também, ele está debaixo do controle de Deus. A história não anda ao seu bel prazer. A história caminha conforme a vontade soberana de Deus. Deus controla todas as coisas, até as maiores atrocidades que você possa pensar. Tudo está debaixo do controle de Deus. Eu não estou falando com isso que Deus é o responsável pelas atrocidades. Eu estou falando que Deus permite que elas aconteçam. Por quê? Tem algum propósito nisso. E acho que essa é a maior crítica que alguns ateus fazem, né? Falando assim, como que um Deus de amor pode permitir certas coisas? Certas atrocidades? Como que Deus pode permitir que uma criança síria morra ali na praia e essa foto corre o mundo todo? É triste, mas o homem age conforme a sua livre agência, a liberdade que você tem para agir, inclusive para fazer o bem e para fazer o mal. E eu tenho convicção que tudo aquilo que está no plano de Deus acontece. E vai acontecer e ninguém, nem eu, nem você, podemos frustrar isso. Muito bem, se essa é a mensagem de Apocalipse, então, por que tem tanta coisa tenebrosa? Por que fala que os montes não serão achados, as pessoas vão procurar a morte, como disse o pastor Nizam, e não vão achar? É porque essas coisas tão terríveis, elas são endereçadas aos idólatras. O livro de Apocalipse vai falar muito sobre idolatria. Vai falar que a idolatria, ela é aquele pecado que, na verdade, acabou dando origem a todo o mal que existe, né? Se você for pensar bem nisso, Satanás, ele era um idólatra, continua sendo. O ídolo dele é ele mesmo. Ele gosta tanto dele que ele quer ser adorado como Deus é. O problema dele é esse, é querer ser Deus, é querer receber a adoração como Deus recebe. Bom, muitos de nós também nos pegamos às vezes desse jeito, querendo adorar as nossas qualidades, quem nós somos, o que nós temos, o que as pessoas falam de nós, reflete muito naquilo que nós pensamos de nós mesmos. E se você for pensar nessa questão da idolatria, você pode ver que os pecados que vocês têm estão baseados em idolatria. Ao dinheiro, ao poder, ao sexo, à fama, à glória. Tudo isso, de alguma forma, nós vamos sendo tentados a ser idólatras. E isso é que Apocalipse fala, todas essas coisas terríveis que estão escritas aí, é por causa dos idólatras, não é por causa dos crentes.
Deus vai proteger os crentes, vai guardar. Mas o juízo para os idólatras, ele é terrível. Mas ele é justo. Porque Deus é um justo juiz. E se você sofre por ser crente, e você fala, Senhor, o Senhor não vai me defender? Quando que vai vir esse juízo para aqueles que estão me oprimindo? Pode ser que ele venha agora, mas com certeza ele virá no juízo final. Né? Bom, então, sendo assim, não parece que é tão terrível assim, né? Você até fica com gostinho de, acho que eles merecem mesmo. Não, mas não pode ficar isso, porque isso também é um problema de pecado. Mas, eu queria falar para vocês dessa questão do simbolismo de Apocalipse. Para a gente entender melhor, eu queria fazer um paralelo com as parábolas. Porque você concorda que símbolo é algo que é usado para representar outra coisa. Né? Uma coisa é simbolizada por outra. Vocês concordam que parábola era a mesma coisa? Era um simbolismo numa história que tinha um significado. O que as pessoas não entendem direito em relação às parábolas é que elas achavam que Jesus contava parábolas para que as pessoas pudessem entender melhor as coisas de Deus. Isso é parte verdade, mas não é a verdade toda. Sabe por quê? Porque Jesus contava parábolas também para que as pessoas não entendessem. Isso está descrito claramente aqui, olha só, em Mateus 13, de 10 a 14. Fala assim, Jesus, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, ao que lhe respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Muitas pessoas não entendem direito isso, porque ele fala, o que tem será dado e o que não tem será tirado. Quem tem o Espírito Santo vai entender as parábolas e vai entender o simbolismo também de Apocalipse. Quem não tem, até isso vai ser tirado. Por quê? Se você não tem o Espírito Santo, você não interpreta esses livros do Antigo Testamento que eu falei, não vai conseguir interpretar também Apocalipse. Então, quando ele fala que as parábolas, o objetivo era cegar os ímpios, esclarecer os crentes, Apocalipse é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, os ímpios, cegos por esse tipo de coisa, tentarão decifrar o 666. Tentarão achar as mais controversas teorias conspiratórias, mas nós entendemos isso que o pastor Nizam falou, é a volta de Cristo. Não só isso, é também o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, quando a gente lê Apocalipse à luz da teologia reformada, a gente tem a seguinte máxima, eu posso dizer assim, interprete Apocalipse sempre simbolicamente e somente se precisar literalmente. E não o contrário. Muitas pessoas tentam fazer a leitura literal, o estudo literal, e aí quando não dá, vai para um símbolo. Não é assim. Primeiro entenda simbolicamente, depois é claro que vai falar, o texto mesmo fala, e você vai interpretar literalmente. Eu queria mostrar essa figura para vocês, que nós que somos reformados, nós temos um entendimento sobre Apocalipse, que ele mais ou menos está baseado nessas seções. Ou seja, Apocalipse, ele, como eu disse, ele não é literal. Se ele não é literal, já começa que eu não leio literalmente do capítulo 1 ao capítulo 22. Até quem acredita que Apocalipse se estuda literalmente,
entende que há divisões no livro de Apocalipse. E eu também entendo que não é coincidência, são 7 divisões. 7 é o número perfeito, né? Que aparece várias vezes também no livro. E se nós temos ali a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, a primeira vinda nós conhecemos, a segunda Jesus voltará, como disse o pastor Nizam. Essas 7 sessões, segundo o nosso entendimento reformado, elas são paralelas. O que isso significa? Significa que do capítulo 1 ao 3, quando fala das 7 igrejas, eu tenho uma descrição desse período entre a primeira e a segunda vinda. Quando eu estudo capítulos 4 a 7, que fala dos selos, novamente uma descrição dos juízos desse período. 7 trombetas, a mesma coisa. A perseguição do dragão, que é Satanás, capítulos 12 a 14, narram esse mesmo período. As 7 taças também. Queda da Babilônia, que é o mundo, né, esse mundo sedutor, também. E novo céu e nova terra, também, capítulos 20 a 22. Então, você percebe que você fala assim, mas por que foi feito desse jeito? Está repetindo a mesma história? Não repete da mesma forma. Não recapitula do mesmo jeito. Existe uma intensidade. Existe uma visão diferente a cada sessão dessas. É como se fosse um quadro que você vai dando pinceladas e cada uma dessas pinceladas, em cada uma dessas sessões, vão fazendo com que o retrato vá ficando cada vez mais claro. É isso que acontece quando você estuda do 1 ao 20, seguindo essas sessões. Claro que tem muita gente que não estuda desse jeito, estuda literalmente, sequencialmente. Por isso que parece que as catástrofes, elas são infinitas. Então, você pega, por exemplo, ali, as 7 selos, vai falar de catástrofes. Aí parece que as catástrofes passaram, porque Jesus vem um período de paz, depois começa lá 7 trombetas, catástrofe de novo. Depois vem um período de paz, depois vem lá, mais para frente, as 7 taças, catástrofes de novo. Na verdade, está falando da mesma cena. De ângulos diferentes. É isso que está acontecendo. Isso aqui é importante para a gente entender, porque esse entendimento reformado em 7 sessões paralelas, elas esclarecem muita coisa para a gente. Eu queria também, à luz desse gráfico, falar para vocês que em Apocalipse aparecem várias referências a esse período, e ele usa unidades diferentes. Essas unidades vêm justamente desses livros do Antigo Testamento. Então, se refere a esse período como 1260 dias, 42 meses, 3,5 anos, um tempo, tempos e meio tempo, 1000 anos, que é o milênio, que é o que nós estamos vendo hoje com maior detalhe, e nos evangelhos são os últimos dias. Os últimos dias são esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse é o período mais significativo da história cristã recente. O período entre as 2 vindas de Jesus. É isso que fala nos evangelhos. Então não é de se admirar que Apocalipse também vá falar desse período. Vá referenciar esse período. E agora eu vou chegar, portanto, em Apocalipse 20 para falar para vocês essa coisa tão extraordinária que Apocalipse 20 fala sobre missões, e que, para falar a verdade, até estudar com maior profundidade, eu também não tinha percebido, né? Então diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos.
Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Muito bem. Vocês se lembram aqui pelo meu gráfico, né? Que o capítulo 20 ali, que é a última sessão, ela é o início, portanto, desse período. Então, ele tem que falar, segundo essa minha teoria de 7 sessões paralelas, da primeira vinda de Jesus. Certo? Bom, se você for ver no final do capítulo 19, fala que Jesus derrotou todos os seus inimigos. Matou todos os inimigos. Não sobrou ninguém. Então, teria que começar agora, de fato, uma nova sessão falando da primeira vinda de Jesus. Então, esse texto que nós lemos tem que falar, portanto, da primeira vinda de Jesus. Será que fala mesmo? Um pouco difícil de entender, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho o Espírito Santo, então o Espírito Santo tem que me instruir e eu vou ter que entender tudo. O Espírito Santo, ele realmente revela as coisas, mas ele revela através da Bíblia toda. Então não adianta você só querer, através do Espírito Santo, sair entendendo esses 3 versículos, sem você saber o que aconteceu no restante de Apocalipse, e sem saber também o que aconteceu nessas referências que eu falei para vocês. Se eu disse que Apocalipse se interpreta primeiro simbolicamente e depois literalmente, eu posso entender que o verso 1, quando fala assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente, e diz que esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Bom, está falando, portanto, que Satanás foi preso. Diz que esse anjo, ele tinha uma corrente e uma chave do abismo. Essa corrente, vocês acham que é uma corrente mesmo? Satanás é um ser espiritual. Portanto, para você prender um ser espiritual com uma corrente, você precisa do quê? Uma corrente espiritual. Isso não existe. Se não existe, é símbolo. Satanás existe. É interessante que ele faz a referência à antiga serpente, o diabo, Satanás. E diz que esse anjo vem, desce do céu, prende Satanás, e ele vai ficar preso por 1000 anos. Se nós estudarmos os capítulos anteriores de Apocalipse, nós vamos entender que essa representação dessa batalha espiritual, só que porque essa é uma representação de uma batalha espiritual, ela já aconteceu nos capítulos anteriores. Quando fala que o arcanjo Miguel lutou contra o dragão e venceu, essa é uma representação do que aconteceu quando Jesus vence na cruz. Não precisa necessariamente, o que ele não está falando, ele não quer representar nos seus detalhes o que aconteceu. Ele está falando que houve uma batalha espiritual, e essa batalha está sendo descrita por esse anjo que vem e prende Satanás. E aí fala aqui no verso 3 que o lança nesse abismo e fecha, e põe sobre ele um selo. Esse selo, quando a gente estuda o restante de Apocalipse, vê que é uma representação da autoridade de Deus. Deus tem autoridade, Deus tem poder para fazer isso. E aí fala assim, até se completarem os 1000 anos. Então, se eu estou falando que isso aqui aconteceu nesse período, será que aconteceu? Mas vocês entenderam que isso aqui é a cruz? Vocês entenderam que esses 3 primeiros versículos falam que a cruz é que venceu Satanás? A primeira, não só a cruz, mas a primeira vinda toda de Cristo? Eu diria que, para a gente entender melhor, nós precisamos ir para os evangelhos. Porque os evangelhos falam justamente da primeira vinda de Cristo.
E se tiver uma referência nos evangelhos para aquilo que está acontecendo aqui, essa minha proposição para vocês, ela vai fechar. Ela vai bater. Então, se a gente vai para os evangelhos, eu quero responder essa pergunta. Quando Satanás foi preso? Quando? O primeiro texto que eu quero estudar com vocês é Mateus 12, 28 e 29, que diz assim, Jesus está falando, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Muita gente não entende esse versículo de Mateus, porque fala assim, poxa, está falando aqui de um ladrão que vem? Bom, então o ladrão é o diabo, né? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Só que aí não faz sentido com o texto. Porque, na verdade, nesse texto aqui, quem é o ladrão é Jesus. Jesus, se o Jesus for o ladrão, faz todo sentido. Ele está falando, ó, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Porque Jesus estava sendo acusado aqui de expulsar demônios pelo poder do diabo. E aí ele fala isso, e ele fala qual é, portanto, no verso 29, a estratégia dele. A estratégia dele é o seguinte, ele fala, olha, eu vou entrar na casa do valente, que é o mundo, eu vou amarrar o diabo, e aí eu vou saquear essa casa dele. Tirar aquelas almas que estão debaixo do poderio dele. Só que eu não posso fazer isso sem primeiro amarrá-lo, prendê-lo. Prendê-lo. Prender parece muito parecido com o que está falando lá em Apocalipse, né? Quando Satanás foi preso. E Jesus está falando aqui que o expulsar demônios, não o expulsar demônios em si, mas isso é um símbolo escatológico, um símbolo daquilo que iria acontecer. Essa luta contra Satanás. Então, quando Jesus expulsa os demônios, ele está mostrando que o reino de Deus está chegando, ele está prendendo Satanás. Outro texto interessante também, é esse de Lucas 10, 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando a gente lê principalmente o verso 18, a gente acha que Jesus está falando lá da primeira queda de Satanás. E a gente tem certeza disso. Na verdade, eu tinha certeza disso também. Né? Só que não tem nada a ver com o contexto. Porque o contexto, os discípulos, os 70, estão voltando, porque eles fizeram prodígios, eles expulsaram demônios, e eles estão falando para Jesus, Senhor Jesus, olha só o que aconteceu, a gente chegou lá e expulsou demônios. Pelo teu nome nós expulsamos demônios. E aí quando você acha que o verso 18 está falando da primeira queda, parece que Jesus fica distante, né? Os discípulos chegam todos animados e Jesus está distante e fala, eu me lembro quando Satanás caía. Parece que Jesus está voado, parece que ele está pensando lá na primeira queda, né? Mas ele não está falando da primeira queda. Ele está falando do que está acontecendo naquele momento. E a representação disso, para Jesus, quando vocês expulsaram os demônios, pelo meu nome, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, eu vi o poder dele sendo destruído. Então Jesus não está avoado, ele não está pensando em outra coisa. Ele está se referindo àquilo que está acontecendo ali. O reino de Deus chegou e Satanás está sendo destronado. Né? Bom, tem mais um texto também que fala ali, ó, João 12, 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Por que o príncipe será expulso? Porque ele estava dominando sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque esses 1000 anos aqui, esse período da primeira vinda até a segunda,
é interessante a gente notar o que acontecia, como era o mundo antes da primeira vinda de Jesus. Sabe como é que era o mundo antes da primeira vinda de Jesus? Era um mundo muito diferente. Era um mundo assim, ó, né? Escuro. Era um mundo que só tinha um pontinho brilhante, que era Jerusalém. Então vamos lá, a nação, o povo escolhido de Deus. Todo o restante do mundo estava em trevas. Certo? Aí Jesus vem, tem o ministério dele, morre, ressuscita, e depois o evangelho, ele explode. Ele ganha o mundo. Então aí a pergunta que a gente faz, e que isso responde, é por que Satanás foi preso? Satanás foi preso porque o texto aqui no verso 3 fala: para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então ele foi preso lá na cruz. E por que ele foi preso? Para que ele não mais enganasse as nações. Porque antes ele enganava as nações. Só o povo de Deus tinha revelação. Agora ele não pode mais enganar as nações. Se eu não era crente, eu era enganado. Eu pensava que uma pedra podia fazer diferença na minha vida, um amuleto podia fazer diferença, um ritual poderia fazer diferença. Eu poderia fazer diferença com as minhas próprias forças, na minha salvação, no meu dia a dia. Agora que eu tenho Jesus, eu não sou mais enganado. Eu tenho a verdade. A verdade liberta, não é isso que está escrito lá em João? O que as pessoas não entendem muito em relação a essa prisão de Satanás é justamente a natureza dessa prisão. Porque vocês concordam comigo que Satanás ele parece preso do jeito que ele age hoje? Ele pode te prejudicar, ele pode te derrubar, ele pode te tentar, ele pode fazer tanta coisa terrível. Então como é que ele está preso? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que ele é um adversário derrotado se ele tem tanto poder? Vocês já pararam para pensar nisso? Como ele pode ser derrotado sendo tão poderoso? O que aconteceu efetivamente na cruz, então? Na primeira vinda de Jesus? Bom, essa é uma primeira consequência. A outra coisa interessante é que, se a gente entende, através desses dois textos aí, né, qual foi o objetivo desses dois textos, a gente vai entender por que Satanás foi preso e qual a natureza dessa prisão. Primeiro, Mateus 28, 19. A grande comissão diz lá: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão fala que nós temos que ir às nações. Apocalipse fala que Satanás foi preso para que ele não mais enganasse as nações. Mateus 24, 14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: essa prisão de Satanás, a natureza dessa prisão, na verdade, o que Deus fez é proteger a obra missionária. Porque, tirando a obra missionária, o diabo ele pode tentar destruir outras coisas. É claro que nós vamos orar, é claro que Deus vai proteger, mas o diabo não pode mais reverter essa situação dessa explosão mundial do Evangelho. Ele não tem mais como.
Então, quando a gente vai para Apocalipse e vê ali que ele não pode mais enganar as nações, porque as nações agora, elas conhecerão a verdade através de Jesus. Elas serão libertas por essa verdade. É lógico que o diabo ele pode agir livremente em outros departamentos, mas ele não pode mais destruir essa obra missionária. E aí faz sentido Jesus voltar quando a obra missionária estiver concluída. Faz todo sentido, concordam? Vocês conseguiram entender esse raciocínio? Ou foi muito indireto? É uma forma interessante, né, da gente ver que Apocalipse capítulo 20, que as pessoas ficam discutindo só sobre milênio, na verdade, fala de missão. Fala do motivo de missão. Fala por que Satanás foi preso. Então, se nós somos uma igreja missionária mesmo, né, eu achei que era interessante que a gente soubesse disso. Que a gente entendesse isso. Que a prisão de Satanás, essa prisão por 1000 anos, que é esse período entre a primeira e a segunda vinda, o motivo dessa prisão é que a obra missionária prospere. E aí eu entendo que as igrejas que investem nisso, que vivem isso, são aquelas que estão dentro disso que Deus está falando aqui. Por isso que a obra prospera. Por isso que as pessoas são abençoadas. Então, nesse ano de 2016, nós queremos aprofundar o conhecimento, o preparo espiritual nosso, para que nós sejamos missionários consistentes. Continuemos sendo missionários. Continuemos orando por isso. Porque isso aqui, eu não inventei isso, tá? Eu não forcei a barra. Às vezes vocês podem falar assim, não, você está forçando a barra, né? Você achou em Apocalipse um texto que faz o link com missões. Eu não estou forçando a barra, não. Está escrito aqui. Para que Satanás não mais engane as nações. Ele não vai conseguir por causa da obra missionária. Eu queria que vocês entendessem isso nessa manhã. E aí a gente volta aqui para esse diagrama que eu queria que vocês, quem for ler Apocalipse, né, daqui para frente, que tente ler desse jeito aqui, você vai ver que vai fazer muito mais sentido. Tá? Tem um tempo ainda, vocês querem que eu fale sobre... Pois não, pastor? Vou ajudar o presbítero nas heresias dele aqui. Isso é um risco tremendo, né? Quando fala que o evangelho está sendo levado a todas as nações, não especificamente às nações como nações, mas ao povo de Deus que está espalhado entre todas as nações. Para a gente não dar um cunho político, né? Ou a gente entender que o plano de Deus é igual da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então vamos abrir lá no Salmo 67. Salmo 67. Antes de você ler esse Salmo 67, eu vou tentar, Eduardo, não interpretar você, mas explicar para a igreja o que nós pensamos. Esses 1000 anos que vocês estão vendo aqui, para nós, segundo a nossa confissão de fé, é o período que compreende a primeira vinda e a segunda vinda. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se para Deus um dia é como 1000 anos como dia. Então, grande tribulação, perseguição, terremoto, fome, tudo quanto é desgraça, juízo, acontecerão aqui, nesse período. Simultaneamente, paralelamente, porque a história da igreja, ela não é cíclica, mas ela é o quê? Linear. Então nós estamos, se perguntasse, pastor, nós estamos vivendo o milênio? Estamos no milênio, nós estamos vivendo os últimos dias. Quando Cristo ressuscitou
né? Quando Cristo, ele concretizou a obra da redenção, ele praticamente tirou toda a autoridade de Satanás. Está lá em Colossenses capítulo 2, expondo sobre a cruz, triunfou sobre ela. Ali ele comprou a igreja que está esparramada em todas as nações. Um dos sinais que foram citados aqui da última vinda de Cristo é que esse evangelho será pregado a todas as... Mas vai ser pregado a todas as nações para quê? Para que os eleitos de Deus sejam comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o que a gente tem que entender, e aí o milênio ele tem esse aspecto escatológico mesmo, né? Vamos para o Salmo 67, vamos ler juntos? Vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Ou seja, esse negócio de milênio, gente, que tem aí 1000 anos, tá? É para a gente pregar o evangelho. Eis que estou convosco todos os dias, até... Satanás está amarrado, está destruído, está descabeçado, está com a cabeça esmagada. E a gente vive, historicamente, no nosso cronos, o aqui e o que está por vir. Não é isso? Essa angústia escatológica que a gente vê. É o seguinte, a vitória já está garantida, a igreja já está comprada, a igreja já está redimida, nós só vamos o quê? Ter o privilégio de ser os instrumentos de Deus para fazer essa obra maravilhosa. Então, eu agradeço o presbítero, porque não falou heresia não, ele está certinho o negócio dele aqui. Agora, o que importa para a gente é esse período que nós temos, desses últimos dias, que a gente tem que intensificar o quê? A pregação do Evangelho. E Pedro chega a usar o seguinte, que se nós pregarmos mais rápido, nós o quê? Apressaremos a vinda de Jesus. Então, esse momento de milênio não é para a gente ficar escutando esse negócio, discutindo essas taças, esse selo, não sei o quê, chip, não sei o quê. A gente tinha que botar um chip na Dilma para ver se ela melhora. Então, a nossa luta é essa, gente. Missões, pregar a igreja, pregar o Evangelho. E quando a gente entender isso, e aí vai ser em meio de terremoto, em meio de perseguição, em meio de fome, de tudo que está acontecendo, que aí entra o juízo de Deus, mas são sinais também da sua segunda vinda. Tá certo? Então, eu só queria dar essa palavra, não sei se eu ajudei ou se eu piorei. Os pastores sempre ajudam. Na verdade, o que o pastor Nizam falou hoje de manhã, surpreendentemente, fala da segunda vinda, e eu estou falando aqui da primeira e da segunda, e o que o pastor Ival falou, com certeza me ajuda aqui a complementar. Concordo, essa questão das nações é o povo de Deus. Então, quando fala tanto em Apocalipse quanto em Jesus cita isso nos textos, ele está falando do povo de Deus, dos eleitos que precisam ser encontrados e que serão despertos, né, a partir do momento que eles ouvirem a pregação da palavra. Eu queria só falar para vocês uma coisa, né? Se vocês ouvirem sobre o milênio, provavelmente se vocês leram, estudaram, ouvirem sobre isso, provavelmente vocês... Calma que o fim está próximo, o fim não só do mundo, mas daqui da palestra. Eu vou falar sobre o milênio um pouco, rapidamente. Nós temos pelo menos... Isso aqui é mais um plus para fechar com chave de ouro aqui, tá? As pessoas ficam falando muito do milênio, o milênio, quanto isso é importante, se você é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, esse tipo de coisa. Bom, eu queria dizer para vocês que isso em si, ele não é importante. É importante as consequências que isso tem. Consequências teológicas, algumas de entendimento. Então,
A primeira delas, eu diria que é o seguinte: nós, bom, pelo menos eu sou amilenista. Sabe por que eu sou amilenista? Porque isso que eu expliquei para vocês, que Cristo veio, e portanto o início do milênio é quando Cristo vem, né? Primeira vinda, quem acredita nisso é amilenista. Então, se vocês entendem que isso que eu falei é verdade, vocês são amilenistas. Amilenista é um termo errado, porque há a entender que não existe milênio. Mas esse termo está errado, e talvez o melhor termo fosse o milênio inaugurado. Né? Quando Cristo vem, ele inaugura o milênio. Então, o amilenismo, ele acredita que a primeira vinda é o início do milênio, e o milênio termina quando Cristo voltar, e vai ter a consumação. E esse milênio, ele é simbólico, ele não é literal 1000 anos. Tá? Então, quem acredita nisso são esses aqui, ó. A grande maioria dos reformados, e aí alguns autores. Eu acho que essa é uma contribuição interessante para vocês que leem. Esses são autores que são amilenistas. Ó, o Berkhoff, o Kuyper, o Hendrickson, o Rockman e o Beale. Esse Beale, ele é o Gregory Beale, o teólogo reformado mais respeitado hoje, estudioso de Apocalipse. Eu creio que esse ano ainda tem um livro dele que vai ser traduzido para o português. Tá? Bom, o amilenismo, o que mais que a gente tem? A gente só tem 4 opções? Não, nós temos várias opções. Eu vou mostrar para vocês as 4 principais. Depois nós temos o pós-milenismo. Pós-milenismo, ele fala o seguinte, que Satanás ele é preso em algum ponto que não é na primeira vinda. Olha que interessante. E aí, o milênio é simbólico também, termina na segunda vinda de Cristo, só que Satanás foi preso em algum momento distinto da primeira vinda. Tá? E eles também são considerados otimistas, porque eles acham que o mundo ele vai melhorar numa proporção de evangelização, até que todo mundo, ou grande parte dele, seja crente quando Cristo voltar. O problema dessa visão é que não há referências bíblicas falando qual é o percentual de crentes que vai ter quando Cristo voltar. Vocês não vão achar isso na Bíblia. E agora, o mais curioso é quem acreditava nisso, são esses aqui, ó. Agostinho, Lutero e Calvino. Muitos dizem que eles eram amilenistas, mas eles eram pós-milenistas. E existe uma explicação lógica para isso, porque eles viveram em época de avivamento. Essa visão pós-milenista, ela foi um pouco influenciada pelo momento que as pessoas viviam. Então, em épocas de avivamento espiritual, que tem muita gente se convertendo, pessoas se arrependendo, as pessoas acham de fato que o mundo vai culminar com uma evangelização maciça e aí Cristo voltará, apesar de todos aqueles problemas. Né? Muitos choraram na classe da mocidade quando viram que Calvino e Lutero eram pós-milenistas e não amilenistas. Como eu disse, as pessoas vêm estudando muito Apocalipse. E o amilenismo ter ressurgido com força agora é fruto desse estudo mais intenso, de entender que, biblicamente, essa visão pós-milenista, ela não é tão coerente com as Escrituras. A gente tem também o pré-milenismo clássico. O pré-milenismo clássico entende que teve a primeira vinda de Jesus, Jesus voltará, o milênio ele é literal, são 1000 anos mesmo, e aí você tem a consumação. O problema, então você percebe ali o seguinte, que a segunda vinda está desconectada do final, da consumação. Então, quem abraça essa abordagem entende que Cristo voltará,
existirá 1000 anos de reino de Cristo na terra, e depois vai vir o final, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulos 21 e 22. Essa é uma visão antiga também. Os pais da igreja, Pápias, Justino, Irineu, Tertuliano, eles abraçavam essa visão mais antiga de todas. E Francis Schaeffer, que é muito respeitado, e o Wayne Grudem, que é um teólogo, tem até uma teologia sistemática do Grudem, está disponível aí, né? Eles abraçam essa visão. Agora, existe algo de diabólico em ser pós-milenista e pré-milenista clássico? Não. Você pode ser reformado e você pode ser amilenista, pós-milenista e pré-milenista clássico. Não há problema. A única coisa que nós que somos amilenistas, e eu já estou incluindo vocês aqui comigo, né? É que nós entendemos que a consistência maior das escrituras é com o amilenismo. Essa é uma visão forte hoje. Mas se você for qualquer um dos três, ok. O problema está na quarta visão, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Então, pré-milenismo dispensacionalista, como o nome diz, né? Pré, ou seja, Cristo voltará antes do milênio, pré-milênio. Então diz o seguinte, que tem a primeira vinda de Cristo, tem o arrebatamento, tem 7 anos de tribulação, vem a segunda vinda de Cristo, aí o milênio literal e a consumação. Então vocês percebam que, em relação ao clássico, eles têm ali o arrebatamento e a tribulação, 7 anos. Parece que é só isso, mas não é. É bem distinto. É bem diferente. O dispensacionalismo, ele entende que, eu vou falar aqui do dispensacionalismo clássico, né? Ele entende que as promessas feitas para Israel, elas não se cumpriram em Jesus. Então, portanto, vai ter que acontecer em algum período ainda o cumprimento das promessas para a nação de Israel, Israel étnico, os judeus. Então isso vai acontecer quando? Bom, se eles entendem que quando começa a era da igreja, lá no Pentecostes, cessa, portanto, as promessas, ou para as promessas, né, dá uma parada nas promessas para Israel, começa a era da igreja, para que a igreja, para que Israel retome as suas promessas, a igreja não pode estar no mundo. Então, a igreja não estaria no mundo quando viesse o arrebatamento. Então, aquele texto que a gente lê hoje de manhã, o pastor Nizam fez um favor muito grande para mim de explicar, que é, vocês perceberam que o pastor Nizam atrelou o arrebatamento com a segunda vinda de Jesus. Vocês perceberam isso? Agora, vocês estão percebendo que o dispensacionalista entende que o arrebatamento ele está desconexo da segunda vinda de Jesus. Inclusive, eles dizem que esse arrebatamento, Jesus vem de forma invisível. E aí arrebata a igreja. Como a igreja não está mais no mundo, só ficaram os judeus e os ímpios, agora as promessas para Israel se cumprirão. Por isso que tem os 7 anos de tribulação. Depois Cristo volta, tem um milênio literal na terra, só que eles entendem que nesse período de tribulação, o templo em Jerusalém será reconstruído, os sacrifícios voltarão a ser feitos como eram no Antigo Testamento. E aí, né, Satanás vai ser solto, ele está preso, ele vai ser solto, depois do milênio, e haverá a batalha final lá, o Armagedon, o Gog e Magog, e aí vai acabar tudo. O problema é o seguinte, da visão dispensacionalista, é que na cruz, ou na primeira vinda de Cristo, ele cumpriu todas as promessas. Ele cumpre todas as promessas que estavam tanto para Israel quanto para a igreja. E por isso que a gente pode falar que
a igreja é o Israel no Novo Testamento. E o Israel é a igreja no Antigo Testamento. A gente fala isso, né? Mas a gente pode falar isso porque nós somos reformados. Se você é dispensacionalista, você não acredita nisso. E o dispensacionalismo, então, se entende que vai ter que voltar todos os sacrifícios. Então, Cristo, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas, se você vai estudar Hebreus fala que o sacrifício de Jesus, ele foi supremo, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, e ele fez o sacrifício definitivo. Acabou a era sacrificial. Não há sentido de voltar nisso. Então, o que eu estou falando é que dispensacionalismo ele é inconsistente com as implicações do Evangelho. O Evangelho fala que Cristo ele foi o sacrifício supremo. Os Evangelhos falam isso. Hebreus fala isso. E se você fala que não é, se você é dispensacionalista fala que não é, fica complicado. E mesmo o dispensacionalismo, ele não existe só o dispensacionalismo clássico, como eu falei. Existem pelo menos 3 tipos de dispensacionalismo. Dispensacionalismo clássico, modificado e progressivo. O progressivo, curiosamente, ele é muito parecido com o amilenismo, né? Interessante isso, quer dizer, quanto mais você estuda, mais você vai chegando e vai ficando próximo daquilo que é bíblico. Tanto que o dispensacionalismo clássico, eles não acreditam absolutamente em nada de simbolismo. Zero. A Bíblia tem que ser lida toda literalmente, segundo eles. E, eu diria mais, o dispensacionalismo, o progressivo, ele aceita já 90% de simbolismo em Apocalipse. Então é interessante isso, né? Como as visões vão se modificando. Então eu queria só, à luz desse gráfico, deixar isso para vocês e dizer que se orgulhem de ser presbiterianos, reformados, né? Amilenistas também, diria eu. Isso não é essencial. Você vê que eu peguei o capítulo 20, versos de 1 a 3, e, na minha visão, eu tirei uma conclusão muito mais importante, que é essa questão missionária, no próprio livro de Apocalipse, do que propriamente dito ficar discutindo se eu sou amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Isso é muito ao gosto do freguês. Mas eu quis mostrar que o fato de sermos amilenistas não está baseado em nada. Tem um fundamento. Tá? Você gostou da palavra de hoje? Se sentiu edificado? Aprendeu bastante? Então comente aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchauzinho!